Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma live começando. Prazer falar com você. Você que está aqui assistindo a gravação, olha só, hoje a gente vai falar sobre como se organizar financeiramente e ter uma nova profissão. Então, se você quer saber sobre isso, fica comigo aqui até o final. Eu sou a Aline Sopper, eu sou formadora de educadores financeiros e eu ajudo as pessoas que querem ter uma nova profissão na educação financeira a aprender, a atender, vender, ter clientes, lotar a agenda. Então, sejam bem-vindos aqui. Então, vamos lá, gente. Primeiro que eu preciso explicar para vocês que a organização financeira, ela é fundamental para a nossa vida. Só que as pessoas ainda não estão dando a devida importância a ela. Por quê? Porque parece que quando a gente nasce, a gente vem com um chip na cabeça de saber cuidar do nosso dinheiro, né? Por muitos anos, séculos, as pessoas lidaram com essa questão do dinheiro como se todo mundo soubesse lidar com dinheiro. E essa não é a verdade, né? Porque ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta. Todas as pessoas tiveram que aprender a andar de bicicleta. A gente aprendeu a andar bem bebezinho, foi meio que intuitivo, né? A questão de andar, de falar, ela é bem intuitiva, mas cuidar do dinheiro não é intuitivo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês já anotem aí. Quem é meu aluno EFINC, aproveita isso que eu tô falando nessa live de hoje, porque é isso que vocês vão explicar para os alunos de vocês. Cuidar do dinheiro não é intuitivo. Se você acreditar que fazendo 18 anos, 20, 25, automaticamente você aprende a cuidar do seu dinheiro, a probabilidade de você cair em armadilhas e se ferrar financeiramente é muito grande. Porque cuidar do dinheiro é uma habilidade. E hoje em dia, com tantas opções que a gente tem, é muito mais importante que a gente estude sobre o assunto. Quando você, lá na época da minha avó, né, que o meu avô trabalhava, recebia o dinheiro, levava para casa, pagava as contas e tinha dinheiro para comprar as coisas, acabou, era isso. Hoje em dia, a gente tem muito mais coisas. Vocês estão ligados nisso? Na época do meu avô e da minha avó, né, eles não tinham que, por exemplo, eles não pagavam escola de criança, eles não pagavam condomínio, eles não pagavam tarifa de conta corrente, eles não pagavam pedágio, eles não pagavam estacionamento. Vocês estão ligados que a demanda que a gente tem na nossa vida hoje é muito maior do que a demanda que tinha ou que existia lá no século dos nossos avós? E cada dia isso tem acelerado ainda mais. Me contem aí nos comentários alguma coisa que você está lembrando, que você tem de compromisso financeiro hoje e que lá no tempo dos seus pais ou da sua avó não tinha. Coloca aí nos comentários que eu quero saber, para poder a gente interagir aqui. Porque realmente é isso. Lá atrás, a obrigação era comprar comida, energia, água, tal, e acabou. Hoje em dia não, hoje em dia nossas demandas em relação à questão financeira, elas são tão grandes que se a gente não tiver uma organização, facilmente a gente se enrola. A facilidade do cartão de crédito, a facilidade de agora você pagar até no seu celular. Agora você paga no seu celular. Se você der bobeira, quando chegar no final do mês, você pagou um monte de valor pequenininho do iTunes, um monte de coisa. Não é isso? Ó, a Cíntia colocou várias assinaturas mensais, exatamente. Seu avô, sua avó, eles não tinham Netflix, Amazon Prime, Globoplay, não tinha. Eles não tinham Vivo, Net, Oi, Claro, eles não tinham isso. Então, para eles, realmente isso era mais tranquilo. Só que hoje, na vida que a gente vive, se a gente não tiver cuidado, facilmente o dinheiro vai todo escorrendo pelo ralo. Vai todo escorrendo. E vocês que são educadores, que estão aqui, é importante a gente pensar sobre isso, tá? Quando vocês querem falar assim, ai, Aline, eu não tô conseguindo atrair cliente. Porque quando você não tá atraindo cliente, porque você está falando com eles de uma coisa que você quer ensinar, mas você não está falando de problemas que eles têm na vida deles, no dia a dia. E esse é um grande problema. Você está na sua casa, você não tem só a prestação da casa, o condomínio para pagar. Você tem todas essas assinaturas da sua casa,
você tem muitas vezes a faxineira que você contrata, ou se você tem uma funcionária doméstica contratada, essa funcionária, aí você tem que pagar o e-social dessa funcionária, porque todo mês você tem que ir lá e pagar o e-social dessa funcionária. Aí você tem que pagar, além do condomínio, você tem outras taxas que você paga. Vocês estão percebendo? Ó que legal, ó. Os avós e pais não tinham iFood. Não tinham iFood. Hoje a gente tem iFood. Olha como é que é fácil você perder o controle financeiro com o iFood. Tem uma aluna minha que ela estava fazendo um atendimento com uma pessoa e essa cliente dela queria muito fazer uma viagem no final do ano. E nunca conseguia, né? Ela falava assim, nossa, o meu sonho é fazer uma viagem para o exterior. E não conseguia nunca. Quando a minha aluna foi fazer toda essa organização financeira com essa cliente, sabe o que ela percebeu? Que ela estava gastando 12 mil reais por ano de iFood. 12 mil reais de iFood por ano. Esse dinheiro dava para fazer a viagem que ela queria. Era ela, o marido e um filho. 12 mil reais ela podia fazer uma viagem dentro do Brasil e para fora do Brasil também. Em muitos lugares ela consegue ir com 12 mil reais para 3 pessoas. Mas ela não estava nem percebendo que ela gastava isso tudo. Por quê? Porque é fácil. É só apertar ali um clique. Então a forma que a gente tem hoje de perder o controle, ela é muito fácil. Lucélia colocou aqui Uber. Realmente, gente, não tinha. Minha mãe não dava de Uber. Ou ela pegava ônibus com a gente pequeno, entrava no ônibus e tal. Ou meu pai tinha carro, né? Era um fusquinha todo caído, mas tinha carro. Ou ela esperava o meu pai levar a gente em algum lugar, mas como na maioria das vezes ele não podia, porque ele trabalhava pra caramba, ela pegava ônibus e levava a gente. Hoje em dia, tá aqui, ó, na mão. Você chega aqui e fala assim, vou ali na esquina, Uber. E vai. Então a organização financeira hoje, ela é muito mais importante até do que lá atrás. Porque a gente tem muitas facilidades. Então você que está aqui, que começou a se interessar por educação financeira e que se vê desorganizado, não precisa se culpar e achar que você, nossa, eu sou uma pessoa péssima porque eu sou desorganizado financeiramente. Não, simplesmente você ainda não tem um conhecimento da importância que é organizar o teu dinheiro. Primeiro ponto é esse. Porque se a gente não tem noção da importância que é a gente organizar o nosso dinheiro, a gente nem começa. Já pega esse ponto. Vocês que estão aí, que são educadores e que querem vender processos de educação financeira, mentoria, não adianta você falar para eles, você tem que organizar o seu dinheiro, se eles não estão percebendo a importância que é organizar o dinheiro. Vocês viram aí? 12 mil reais de iFood no ano? Dava para viajar. E se a gente pegar o Uber, então? Tem hora que é necessidade? Tem. Tem hora que você precisa levar uma criança no médico, tá chovendo, você vai ter que pedir um Uber. Tem hora que você precisa trabalhar, vai para uma reunião, você vai precisar pedir um Uber. Mas muitas pessoas usam e por não controlar, elas acabam metendo o pé na jaca, gastando demais. E quando vai ver, tá endividado. Quando vai ver, tá usando cheque especial, porque não tem controle disso. E aí eu quero explicar para vocês uma metodologia que eu ensino dentro do curso e eu quero ensinar para vocês hoje aqui. Porque muita gente acha que a organização financeira é só anotar tudo que você gasta e tudo que você ganha, mas não é. Então anotem aí essa metodologia que eu ensino lá dentro. Quem vier para o curso vai aprender em detalhes lá, mas eu quero explicar isso aqui para vocês hoje. Anotar tudo que você gasta não é suficiente. Por quê? Porque você está só anotando. E isso não vai mudar a tua vida. Aline, se eu passar a anotar agora todo o iFood que eu compro, vai me ajudar? Depende. Então vamos lá. O primeiro passo dessa organização financeira é você registrar. Então anotar quer dizer registrar. Eu comprei o iFood, eu vou registrar isso, eu vou anotar. Pode ser no caderninho, pode ser numa planilha. Pode ser um aplicativo? Pode, mas cuidado. Porque os aplicativos que você conecta automaticamente na sua conta, você vai lá e conecta o aplicativo e esquece dele. Então, no final das histórias, você não vai usar as outras duas técnicas que eu vou ensinar para você aqui. Então, se você registrou, eu recomendo que seja inicialmente
numa planilha ou num caderno, tá? Para você ter essa questão de registrar mesmo. Então é importante você registrar. Quem é autônomo, quem recebe várias vezes no mês, precisa registrar também tudo que recebe. Porque acreditem, preste atenção no que eu vou falar agora. Tem gente que não sabe nem quanto ganha. A pessoa tem uma ideia de quanto é que ela recebe, mas ela não sabe de verdade. E aí quando você vai conversar com ela, quando você é educador financeiro, você pergunta para ela, quanto que você recebe por mês? Aí ela fala assim, eu acho que eu recebo 2.000. Aí quando você vai fazer, ela recebe 4 e nem sabia. Você pergunta assim, quanto que você gasta por mês? Eu acho que eu gasto 2.000. Aí ela gasta 5 e nem sabia. Por quê? Porque ela não está registrando. Vocês estão percebendo isso? Falei até baixinho, né? Porque pode ter gente que se ofenda com isso. Não está registrando. Então a gente vai precisar anotar ali, fazer todos aqueles registros. Mas só registrar não é suficiente. Porque não adianta nada eu pegar um caderno hoje, começar a anotar tudo que eu recebo, anotar tudo que eu estou gastando, pegar o caderno, colocar aqui na minha mesa e largar ele de lado. Vai fazer diferença nenhuma. Então, o que você vai precisar fazer depois que você registra? Você vai ter que organizar. E o que é organizar? O que é organizar? É você separar, por exemplo, o que foi despesa de Uber, o que foi despesa de iFood, o que foi despesa da casa, o que foi despesa de alimentação. A maioria das pessoas pega tudo, coloca num bolo e fala, gastei esse mês, foi R$2.000 de cartão de crédito. Gente, não existe R$2.000 de cartão de crédito. O cartão de crédito é uma forma de pagamento. Para você organizar, você vai ter que destrinchar aquela conta do cartão de crédito. Então você vai ter que chegar lá, separar daquele cartão de crédito o que foi iFood, o que foi Uber, o que foi assinatura de várias coisas que você tem assinado. Para você fazer o quê? Organizar isso. De repente, você vai ter a noção, igual aquela cliente da minha aluna, que está gastando R$12.000 por ano só de iFood. Como que ela teve essa clareza? Porque ela fez um processo de educação financeira, passou por uma mentoria. Na mentoria, elas começaram a registrar e depois elas começaram a organizar. Então precisa organizar. Olha o que a Cíntia colocou aqui no Instagram. Tive uma cliente que vendia cestas de café da manhã. Recebeu 90 mil no ano. Não sabia e estava endividada. Você imagina a pessoa chegar no final de um ano de trabalho, endividada, achando que o negócio dela não dá dinheiro e descobrir que ela faturou 90 mil reais num ano com cesta de café da manhã. Vocês sabiam que isso acontece bastante? Eu tenho uma outra aluna que está atendendo uma cabeleireira, uma dona de salão de beleza, né, que é cabeleireira e tem o próprio salão, e ela veio conversar comigo. E ela falou assim, Aline, eu tô atendendo essa cliente e quando a gente começou a realmente fazer todo o registro do que ela recebe dentro do salão, ela descobriu que ela está recebendo mais de 100 mil por mês e ela não tem um centavo investido. Ela não sabe para onde que vai o dinheiro dela. Olha só que louco isso. Agora, quando você registra, você fala assim, caramba, eu tô recebendo mais de 100 mil, tô faturando com o meu negócio mais de 100 mil por mês e não tenho dinheiro, tem alguma coisa errada aqui. Vocês estão percebendo isso? Então vamos lá, falei para vocês que eu ia ensinar a técnica, né, de organização financeira. Então primeiro você registra, depois você organiza. E depois que você organiza, você vai fazer um diagnóstico disso. Ou seja, será que realmente eu posso gastar esse dinheiro todo com lazer? Tem problema alguém gastar 12 mil reais por ano com iFood? Não, não tem. Se essa pessoa tem dinheiro suficiente para fazer todas as outras coisas da vida dela, para investir, para realizar os sonhos, para viajar e pagar 12 mil de iFood. Tem gente que pode? Pode, se a tua vida estiver toda organizada para fazer isso, tudo bem, são escolhas. Qual é o problema? A pessoa fazer isso sem perceber.
Aí a pessoa fala assim, eu queria tanto fazer um curso, não consigo. Eu queria tanto fazer uma viagem, não consigo. Mas está gastando uma fortuna com coisas que não sabe. Então, na hora de organizar, olhar aquilo tudo ali e falar, poxa, será que se eu reduzir aqui o meu Uber do mês, eu consigo ter uma reserva maior para começar a investir? Será que se eu parar de pedir iFood todo dia e começar a cozinhar em casa, começar a fazer coisas com os meus filhos, sei lá, comprar pipoca e assistir um filme em casa, será que vai sobrar o dinheiro para a gente investir para aquela viagem? Então, tudo são questão de escolhas. Tudo questão de escolha. Só que o cliente só vai ter clareza dessa escolha quando ele começa a perceber para onde está indo o dinheiro dele. Uma outra aluna minha estava me contando que a cliente dela tinha um negócio, tinha um faturamento bem alto, também estava sem dinheiro, vivia quebrada. Quando elas fizeram isso, elas viram que as contas estavam pagas, mas não sobrava dinheiro nenhum. Mas não batia, tipo, o que entrava não batia com o que saía. Sabe o que elas descobriram? Que essa cliente ajudava todo mundo. Ajudava a irmã, ajudava a prima, ajudava a mãe, ajudava o pai, dava dinheiro para todo mundo. E aí ficava sem dinheiro. E aí não é porque você não possa ajudar, mas você tem que entender quais são os limites. Qual que é a tua escolha? Uma coisa é um parente seu tá precisando de remédio e você vai lá e compra para ele. Uma coisa, a minha mãe tá precisando que faça compra para casa dela. Não tem nenhum problema você fazer, né? É a obrigação dos filhos também contribuir com os pais, se os pais estão precisando. Agora, é diferente de um adulto, seu sobrinho adulto, chegar pra você e falar assim: ai, tia, eu tô querendo sair com os meus amigos pra balada. Você pode me dar R$100 pra ir pra balada? São escolhas. Poder, você pode. Agora, você já pensou que depois você vai ficar sem dinheiro, não vai conseguir investir, não vai conseguir começar teu negócio, não vai começar a fazer teu curso porque você tá dando dinheiro pro teu sobrinho, pra outra pessoa, pra poder ir pra balada? Então é isso que a gente tem que trazer para os nossos alunos. É essa realidade. E aí a gente vai para o terceiro. Qual que é o terceiro? Planejar. Se eu tenho as minhas despesas registradas, se eu organizei e eu sei com o que eu estou gastando, eu posso planejar o que eu vou fazer. Aí sim, aí entra planejar a viagem que eu quero fazer no final do ano. Aí entra planejar o custo que eu vou ter com a revisão do carro. Aí entra planejar, vou comprar um curso? Vou. Legal, eu posso comprar, porque eu vou reduzir a despesa aqui e eu consigo pagar o curso com essa redução de despesa. Eu quero reformar minha casa. Não vou dar um tiro no escuro. Tem muita gente que faz isso, tá? Eu quero reformar a casa, o que eu faço? Vou lá, pego o cartão de crédito, compro tudo, depois eu me viro para pagar. A maioria das pessoas faz isso. Só que qual é o problema? O problema é que depois ela vai ter que pagar aquela conta. Aí é a hora que chega o estresse, a ansiedade, né? A pessoa para de trabalhar bem, porque tá ali com medo de não conseguir pagar aquelas contas. A casa tá reformada, mas aquela ansiedade de ficar na cabeça continua. E aí? Como é que você resolve isso? Então a gente precisa planejar o que a gente vai fazer. Eu lembro que esse ano, em abril desse ano, eu comprei a minha viagem do meu aniversário do ano que vem. Por quê? Porque eu planejo. Então, se eu compro com antecedência, eu pego a viagem mais barata, eu pago passagem do avião mais barato, mas eu tenho uma reserva financeira para viagens. Que eu comecei, eu aprendi a fazer isso quando eu era bem novinha, que eu sempre gostei de viajar. Mas quando eu fui pra Disney a primeira vez, eu não tinha muito dinheiro. Eu fiz o quê? Eu programei durante 2 anos. No primeiro ano eu programei para tirar passaporte, para tirar visto, para fazer tudo. Aí no segundo ano eu comecei a comprar passagem, hotel, tudo. Quando eu fui viajar pra Disney, eu tava com tudo pago. A única coisa que eu precisava era ter dinheiro lá, claro, para consumir, né? Para comer, para passear, para ir no restaurante, para comprar roupa. Mas a gente também fez uma reserva
para isso. Então, vamos lá. Registrou, anotou tudo. Aí depois você vai fazer o quê? Organizar. E depois, planejar. O planejamento é sempre do que eu vou fazer para o próximo mês, para daqui a 3 meses, para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. O planejamento nunca é, ai, que M que eu fiz, gastei o dinheiro todo na reforma e agora não tenho dinheiro para terminar. Não, isso não é planejamento. Isso você simplesmente foi lá, pegou um cartão de crédito e detonou o teu limite. Agora você tem que pagar. Isso não é planejamento. Planejamento é quando eu penso, opa, eu preciso fazer uma reforma. Quanto que isso vai custar? Claro que a gente sabe que nem tudo, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então a gente precisa ter ali alguma sobra, Vamos imaginar que você vai fazer uma reforma. Aí você pegou um orçamento e o orçamento é que você vai gastar 20 mil reais na reforma. Sempre se gasta um pouquinho a mais, Eu sei que tem gente que é super econômico, consegue economizar de um lado, economizar do outro, mas a gente não pode ter uma margem tão curta. Então a gente vai fazer um planejamento, já deixando uma margenzinha também. Vai que o pedreiro esqueceu de te falar alguma coisa, Vai que aconteceu. Então você tem que ter. Ah, eu vou viajar. Eu fiz um cálculo e descobri que essa minha viagem vai custar 10 mil reais. Vamos colocar uma margem? Ah, então vamos fazer um planejamento de 12. Porque aí, se tudo der certo, você sobra 2 mil. Volta para casa com 2 mil no bolso. Olha que maravilha. Mas se não sobrar, você tá com uma margem ali. Isso é planejamento. E é isso que a gente ensina para os nossos alunos. E aí agora eu quero trazer o bônus, que é para você que está aí querendo se organizar, como é que você aprende a se organizar e já pensando em transformar isso numa nova profissão. Vocês querem saber? Alguém aí está assistindo e pode pensar assim, caramba, Aline, isso que você está falando eu nunca fiz, eu sei que eu tenho que fazer, queria até ser educadora financeira, mas eu preciso primeiro fazer isso na minha vida. Vocês querem saber como é que você faz para fazer na sua vida e aproveitar isso para se tornar um educador financeiro? Coloca aí nos comentários que eu conto. Ó, a Simone falou que quer saber. Então vamos lá. Simone, a melhor forma da gente mostrar para uma pessoa que o que você está ensinando funciona é mostrar que funcionou na sua vida. Anota essa, ó. Peguem aí papel e caneta e percebam isso. As pessoas, elas gostam de aprender com quem passou pelo campo de batalha. Lógico que aquela pessoa que passou por uma situação dessa tem mais sensibilidade, viveu na prática os desafios. Então, o que para você pode parecer, nossa, que vergonha, como é que eu vou ser um educador financeiro se eu já fui endividado? Como é que eu vou ser uma educadora financeira se a minha vida financeira é uma bagunça? Então, o que você vai fazer? Você vai ficar pensando já, eu quero ser uma educadora financeira, então eu vou entrar no curso, mas não vou entrar no curso só pensando em cuidar da minha vida ou eu vou ficar só pensando em ajudar o outro. Eu já vou pensar em como que eu uso tudo que eu estou aplicando na minha vida e gero prova de que isso funciona. Porque na hora que você for falar com alguém, você vai falar assim, olha, o que eu vou te ensinar, eu usei e funcionou comigo. E olha só, você tá vendo que funcionou comigo? Então eu posso ajudar você. Então tudo que vocês forem aprender no curso, apliquem na sua vida. Isso é uma coisa que eu falo lá no início do curso. Eu falo assim, olha gente, aplica o que eu tô ensinando aqui, não vai ensinar para o outro sem fazer não. Então se você ainda não se organizou, se organiza primeiro. Não é que você vai esperar ficar rico para poder ensinar outra pessoa, nada disso. Porque construção de riqueza é uma caminhada, não é um estalar de dedo. É uma caminhada. Agora, aplicou lá na sua vida, já vai registrando isso. Quem é endividado, guarda as cartinhas, gente, do SPC Serasa. Porque isso vai ajudar na hora que a pessoa olhar para você e falar assim, para você é fácil agora, você tem dinheiro. Aí você fala assim, opa, não. Mas quando eu comecei, eu também recebia um monte de cartinha motivacional do Serasa. Olha aqui, ó, as minhas cartinhas motivacionais que eu recebia.
Aí a pessoa fala assim, entendi. Então, realmente, então pode ser que se funcionou com você, vai funcionar comigo. Então, registra tudo, porque depois a gente esquece. Registra, inclusive, como você se sente, porque você vai esquecer. Acredite em mim, você vai esquecer. Quando as pessoas perguntam assim, Aline, qual foi o momento mais difícil para você? Eu tenho que parar e lembrar. Porque eu esqueço, de verdade. Eu tenho uma facilidade muito grande de focar no positivo, né? Então, aquilo que aconteceu de negativo, meio que já passou, eu deixo pra lá. Mas eu sei que é importante pro meu cliente saber que deu errado comigo também. Então anota, tá passando uma situação complicada na tua vida financeira? Anota isso, guarda as fotos, tira, tá com um carro velho, capengando, tira a foto do carro, para no dia que você usar tudo que você aprendeu e conseguir ter o teu carro novo, aí você vai botar teu carro novo, a pessoa vai falar assim, pra você é mole, né, agora que você tem um carrão. Aí você vai falar o quê? Não, mas lá no início eu não tinha carrão, andava de ônibus. Agora eu tenho um carrão, mas eu andava de ônibus, eu andava nesse carro todo caído aqui. Então, usem essa tua trajetória de você ir aplicando na sua vida como sendo a construção da história. Porque quando você chega, imagina um filme de super-herói. Você já viu um filme de super-herói que começa já no final, com o super-herói salvou o mundo e pronto? Não tem graça. Para ter um filme de super-herói, tem que ter uma jornada. E aonde que acontece a nossa jornada? É na vida. É na vida. Quando eu coloco aqui, quando eu faço essas lives para vocês, ontem mesmo vocês me perguntaram, Aline, eu quero começar, mas o que eu preciso para começar? Aí eu falei, eu mostrei, olha, eu comecei com um computador, uma webcam e um celular. Foi isso que eu usei para começar. É isso que você precisa. Você não precisa ter um computador mais novo. Meu computador era caído, não era novo. Meu celular era um celular que eu tinha um tempão. Era um iPhone? Era, mas era um iPhone que eu já tinha um tempão, aquele iPhone. Eu não tinha comprado um iPhone mais moderno que existia. A minha webcam era uma webcam de R$100. Sabe? Então, quando você vai registrando esse passo a passo, as pessoas vão percebendo que sim, é uma evolução e que elas também conseguem, que elas também podem. Então registre isso. Não acredite na mentira que as pessoas contam, que fala assim, como é que você vai ensinar as pessoas se você não é uma pessoa organizada? Como é que você vai ensinar as pessoas se você é endividado? Você consegue sim. E eu acredito que nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo que acontece na nossa vida é para nos ajudar a crescer e para que você ajude outra pessoa que vai passar pelo mesmo problema. Você acredita nisso? Essa é uma crença minha, tá? Me contem se vocês acreditam nisso. Nada acontece por acaso. Se você teve um problema financeiro, se você passou um perrengue na tua vida e você vai superar esse perrengue, ou já superou esse perrengue, isso serviu para te fortalecer. Mas não só para te fortalecer. Isso serviu para que você conseguisse vencer, conseguisse atravessar esse obstáculo e ser luz na vida de outra pessoa que está lá na escuridão ainda. Sabe aquela pessoa que está lá passando um monte de problema financeiro, achando que não tem luz no fim do mundo, que não vai conseguir, que tudo vai dar errado? Se você passou, você pode ajudar essa pessoa a enxergar que é possível ela passar também. Quando a gente acredita nisso, quando a gente começa a se colocar como instrumento para transformar a vida das outras pessoas, a gente deixa de ser egoísta. E sabe o que acontece? A nossa vida prospera também. Porque se você começar uma nova profissão falando assim, eu tenho que ser educadora financeira porque eu tenho que ficar muito rica, e não vai dar certo. Será? Para algumas pessoas dá certo, tá? Mas eu acho que não é a melhor forma de você começar. Agora, se você pensa assim, eu quero começar a ajudar as outras pessoas, porque eu passei isso na minha vida, isso foi tão importante na minha vida, que eu acredito que eu não posso guardar isso só pra mim. Por isso que eu vou ajudar outras pessoas. E aí, você começa a ajudar outras pessoas e isso começa a transformar, retornando pra você.
em forma financeira, em forma de gratidão, em forma de reconhecimento. Mas o seu foco não foi ter o dinheiro agora. Seu foco foi ajudar as pessoas, né? Tem uma frase que a primeira vez que eu ouvi do Jerônimo, não sei se foi ele que criou, mas a frase fala assim, tira o cifrão do olho que ele vem pro teu bolso. E olha como é que isso é importante. Quando a gente coloca o cifrão aqui no nosso olho, a gente não consegue olhar para as outras pessoas. O cifrão tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu preciso agora vender, eu preciso ter dinheiro. Ele não te deixa enxergar o outro. Mas quando você tira ele do teu olho, ok, vamos baixar esse cifrão aqui? Vamos olhar para a pessoa que tá do outro lado? Tô olhando para a pessoa que tá do outro lado. Eu quero ajudar ela de verdade. Eu quero contribuir na vida dela porque isso foi importante para mim na minha vida. Quando eu faço isso, o cifrão vem pro meu bolso. Por quê? Porque eu ajudo tanto que aquela pessoa fala assim, caramba, o que eu tô te pagando é muito barato pelo que você tá fazendo por mim. O que eu tô pagando pra você, eu pagaria 10 vezes mais pelo que você faz por mim. E aí as coisas começam a acontecer. Então, primeira coisa, a organização financeira, ela é fundamental e ela vai ser mais fundamental ainda nos próximos anos, porque a gente tem uma demanda muito maior de controle financeiro do que a gente tinha antigamente, e quanto mais vão acontecendo novos produtos, novos serviços, novas possibilidades, novos fintechs, maior é a necessidade das pessoas terem esse controle, se organizarem, tá? Então, cada vez mais isso vai ser demandado. Agora as pessoas estão despertando para a importância da educação financeira. Isso vai crescer cada vez mais. Então, se você está aqui, quer ter uma profissão que vai crescer muito nos próximos 20, 30 anos, você está no lugar certo, tá? Não deixa passar a onda, não. Quando você cuidar da organização financeira, não é só anotar tudo que ganha. Lembra do método que eu ensinei para vocês hoje? Registrar, organizar e planejar. Tem que fazer essas 3 etapas para você conseguir realmente ter uma boa organização financeira. Então, ó, minha mensagem de hoje para vocês. Organização financeira é fundamental, tá? Você começa hoje para poder usar isso de exemplo para você ter cliente depois. Se você está endividado, desorganizado, não tem problema, você é capaz de aprender. E isso vai se tornar uma profissão que vai te trazer dinheiro, mas que mais do que dinheiro, vai trazer mudança na vida de muita gente.